Olá, queridos. Trataremos neste último áudio das coisas que Paulo escreve no capítulo 3 da carta aos Filipenses, do verso 12 ao verso 21. Paulo, como vimos no áudio anterior, considerava como perda e refúgio ou esterco todas as coisas que pudessem vir a competir com Cristo. E isso por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo e do amor que ele tem pelo seu Mestre e Salvador. E dando prosseguimento à sua carta, ele escreve: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Filipenses 12. Paulo está nos dizendo que as bênçãos que ele estava buscando, isto é, o conhecimento completo de Cristo, do poder da sua ressurreição, a comunhão de seus sofrimentos e a conformidade com a sua morte, ainda não tinham sido recebidas, ou seja, ele ainda não tinha obtido a perfeição. Bem, vamos abrir aqui um parênteses para explicar o seguinte. Existe no grego, dois termos que podem significar perfeição. Um é teleios, que aparece no versículo 15, e significa literalmente perfeito. E no contexto deste capítulo, deve ser entendido como uma referência àquele tipo de pessoa que está preparado para correr uma corrida. O outro termo é teteleomai, que é usado neste verso 2 e significa a perfeição daquelas pessoas que já completou a corrida, portanto, estão aperfeiçoadas. Essa consideração sobre as duas palavras são importantes para entendermos o verso 12 e 15 e as suas conexões com tudo o que se está comentando neste capítulo 3. Portanto, a perfeição que Paulo se refere como ainda não obtida deve ser entendida por aquela perfeição que se obtém no final da corrida. Assim devemos entender que Paulo está dizendo que ele ainda não foi aperfeiçoado, pois ele ainda não tinha completado a carreira e terminado o curso de dever e sofrimentos que tinha pela frente. A partir desse versículo 12, Paulo muda a sua alusão de viagem para uma alusão de uma corrida e continua a escrever: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, de 13 a 14. Paulo não considera que já tenha atingido aqueles altos graus de conformidade com seu mestre amado. Ele diz então: uma coisa eu faço. Isso significa, faço disto o meu negócio principal. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Eu sigo, segundo a graça, em direção às realizações ainda mais elevadas, aos trabalhos e sofrimentos adicionais que precisam ser realizados, perseguindo-os com todo o vigor da minha alma. Paulo prossegue para o alvo, queridos, para o alvo que Deus colocou diante dele, uma plena conformidade com a imagem de seu Filho em seu coração e vida, conforme Romanos 8, 29. Ele segue para o prêmio do alto chamado de Deus em Cristo Jesus, a felicidade, a honra e a glória pelas quais nós que seguimos a Cristo também somos chamados por Deus para defender. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, isto é, um prêmio nobre. Isso significa um chamado ou um convite às coisas muito altas, a uma dignidade e felicidade muito além de tudo o que podemos conceber agora. Considerando os termos que o apóstolo usa para escrever estas passagens, podemos obter uma visão que nos remete à descrição de um alongamento de todos os membros do corpo durante esta corrida cristã e entender que, com isso,
Paulo quer nos dizer que devemos seguir com força e agilidade incessante a nossa corrida, até chegar ao prêmio que foi colocado no final do curso. Em resumo, que precisamos aprender que sinceridade, diligência, constância nos exercícios de fé e santidade, aqui entendida como integridade de vida, são necessárias para que nossa fé seja contada como justiça no último dia. Paulo agora vai exortar os filipenses a terem o desejo, a vontade, a terem essa mente inclinada para essa forma de pensar e agir, a ter uma disposição igual à daqueles que são perfeitos, ou seja, são convocados para alcançar esse prêmio nobre, isto é, uma dignidade e felicidade muito além de tudo o que podemos conceber agora. Sendo assim, ele escreve: todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se, porventura, pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Filipenses 3,15. Com isso, podemos entender que Paulo está dizendo: todos que somos teleios, perfeitos, isto é, considerados idôneos ou preparados por Deus por meio de Cristo Jesus para essa corrida, tenhamos essa mente inclinada e determinada a seguir em frente com zelo e diligência para as realizações que estão adiante, com integridade de vida, utilidade e sofrimentos pacientes, até que, como Cristo foi, assim nos tornemos neste mundo. E assim ele está incentivando os filipenses e a nós a colocarmos totalmente em prática as coisas aqui ensinadas. Entretanto, vemos da parte do apóstolo uma ressalva. Ele diz: e se em alguma dessas coisas, que coisas são essas? Coisas tratadas anteriormente. Vocês pensam de outro modo? Que outro modo seria esse que o apóstolo se refere? Se observarmos Hebreus 6, de 11 a 12, Paulo está se referindo a uma fraqueza na fé, uma vacilação na esperança, uma imperfeição no amor, um descanso em realizações passadas, ou um estado de espírito negligente e indolente, destituído de zelo e fervor cristão, que poderia de modo sutil ouvir acontecer no meio dos filipenses. Sim, mesmo no meio dos filipenses, era possível que estas coisas dessem o motivo para um outro modo de pensar. Entretanto, o apóstolo diz: também isto Deus vos esclarecerá. O que pode significar que Paulo considerava, contudo, que se houvesse um sincero desejo de entendimento das coisas explicadas na carta no coração daqueles que pensavam de um outro modo, Deus revelaria essas coisas, ou seja, mostraria o erro, o pecado dessas pessoas e os excitaria a um zelo e diligência renovada em seu chamado cristão. Pois, conforme diz o Salmo 25:12, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir. Contudo, ele alerta: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, conforme está escrito lá em Filipenses 3,16. Esse alerta de Paulo é para que tomemos o cuidado de não perder terreno que já conquistamos, dando lugar à incredulidade, desconfiança do amor, do poder e da fidelidade de Deus que nos são dedicados, bem como tomando cuidado para não se afundar na água morna da preguiça. Paulo continua: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Filipenses 3,17. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu dizia, e agora vos digo chorando,
que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3,18. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses 3,19. Isto é, a felicidade dessas pessoas residia em satisfazer os seus apetites sensuais. A glória está na sua infâmia. Isso significava que essas pessoas tinham um ponto de vista cuja base não era Cristo e na qual eles sustentavam as suas práticas que desonravam a obra de Cristo, sendo assim omisso nos seus deveres para com Deus e o próximo. Os seus corações estavam nas coisas terrenas, coisas visíveis e temporais, em detrimento àquelas que são invisíveis e eternas. Elas não consideravam que a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, 20-21. Aqui então, queridos, vemos que a redenção do nosso corpo mortal se dá por uma gloriosa ressurreição, né? Isso é apresentado aqui como o privilégio especial dos que são justificados por meio de Cristo Jesus. E isso se dará de acordo com aquela poderosa obra que o Senhor Jesus realizou, conforme aquela poderosa energia pela qual ele é capaz de subjugar todas as coisas a si mesmo. Isto é, Cristo mostrará a toda a criação inteligente de Deus que por meio dele ela é vitoriosa sobre todos os seus inimigos. E quais são os nossos inimigos? Não é a carne nem sangue, como diz as Escrituras, queridos, mas principados e potestades, o engano, a mentira que gerou a morte e a sepultura. Sim, esses são os nossos inimigos e sobre os quais Deus nos chamou para vencer e reinar. Sim, reinar em vida por meio de Cristo Jesus, conforme 5,17, Romanos 5,17. Reinar sobre os principados e potestades, sobre a morte e a sepultura. De tudo isso, então, queridos, que nós vimos, a suma é a seguinte. 1. Precisamos ter em nossas mentes ou coração o entendimento das razões de alegria em Cristo Jesus bem fundamentados. Então escute novamente lá o áudio anterior, veja que tipo de experiência você já teve, na qual você experimentou essa alegria. Converse com Deus, sobre isso. 2. Devemos nos gloriar em Cristo. Isso significa que devemos andar de cabeça erguida diante das adversidades, porque em Cristo está a base da solução de todos os problemas que a vida apresenta. 3. Nós não devemos nos gloriar na carne, isto é, não devemos estar fundamentados em religiosidades, em conhecimentos humanos e coisas desse mundo. Nós não devemos fazer dessas coisas a nossa base de apoio para a solução das coisas que nos advêm, dos problemas que nos advêm na vida. 4. Devemos saber que somos perfeitos. E é isso. Isto mesmo, querido. Isto é, fomos convocados, chamados por Deus, convidados por Deus para uma corrida cujo prêmio é a dignidade e felicidade que está muito além de tudo que podemos conceber agora. É nesse sentido, sim, nós somos perfeitos, você é perfeito, pois você está capacitado por Deus para isso. 5. Você deve saber lá no fundo do seu coração que se você não pensa assim, Deus pode te esclarecer, pois com base no Salmo 25:12,
né? Temos ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir. 6. Contudo, você deve prestar atenção no alerta do verso 16. Tomemos o cuidado de não perder o terreno que já conquistamos, dando lugar à incredulidade e à desconfiança. Por fim, saiba o seguinte, querido. Tenha firme em sua mente e coração que, por causa do poderoso trabalho que Cristo Jesus realizou, testificando a eficácia do poder que ele tem de subordinar-se todas as coisas, a redenção do seu corpo, por meio de uma gloriosa ressurreição, já foi conquistada, de modo que você é chamado agora para reinar em vida, por meio de Cristo, sobre os principados e potestades, sobre o engano e a mentira do ego, que não é você, sobre a morte e a sepultura, pois os seus dias nesta terra estão na mão do seu Senhor, que é vida, e não da morte, que já foi vencida e por fim será banida. Glória a Deus, que em Cristo Jesus nos fez herdeiro das suas promessas e nos firmou nas palavras que aqui foram proferidas por meio da sua maravilhosa graça. Amém e amém. A paz seja com todos vocês e até a próxima oportunidade.